Existem dois padrões de observação e movimentos em pesquisas eleitorais relativamente comuns. Um, todo mundo já percebeu, que é o de, aspas, ajuste à realidade nos momentos pré-eleitorais. O outro eu acredito que a maior parte das pessoas de direita ainda não percebeu, infelizmente. Esses padrões passaram a ser mais percebidos porque tudo está ficando muito descarado ultimamente. Mentira, distorção e principalmente a ausência total de, senso de honra por parte dos divulgadores das pesquisas, né? Seja o próprio instituto ou a imprensa, mente-se sem medo e não se vê desculpas depois. Pega o caso do Instituto Quinnipiac, lá dos Estados Unidos, que nas últimas eleições americanas errou por 7, 8 pontos o resultado das eleições, lá Biden versus Trump, e a mídia continua usando os resultados deles como se não tivesse acontecido nada. Portanto, não espere seriedade de quem não tem caráter, né? Mas é sobre esse outro padrão que tem passado batido que eu quero me estender mais em 3, 2, 1. SDB Flash. Para a gente falar de padrões de comportamento, a gente vai ter que pegar exemplos lá de fora, mas que tem uma estrutura eleitoral pluripartidária. A política americana é um animal muito diferente, tá? Que por mais que a imprensa brasileira tente discutir, desculpe falar, mas eles nunca pegam a essência das coisas por lá. Eles olham as eleições americanas como se fosse como uma eleição qualquer, e não é. Então vamos eliminar o sistema americano por ser bipartidário e olhar do outro lado do Atlântico, mais exatamente na Europa. Em primeiro lugar, deixa eu separar as coisas. O primeiro padrão que a gente mencionou é o de ajuste de realidade e tem a ver exclusivamente com os institutos de pesquisa. Em 95 de 100 casos, as pesquisas apresentam números subestimados pelos candidatos de direita, e à medida que o pleito se aproxima, a direita ganha, digamos, um ajuste nos momentos finais, deixando as coisas mais parecidas com a realidade. Ou então a imprensa e os institutos se declaram surpresos, como foi o caso da derrota da Hillary para o Trump, que até a noite das eleições a grande imprensa dava mais de 90% de chance de vitória para ela. Eu nem vou precisar exemplificar mais aqui, porque eu suponho que vocês já estão cansados de ver isso. Mas isso faz parte do papel desses institutos, que são associados aos meios de comunicação para fazer campanha eleitoral, literalmente, contra ou a favor de candidatos. Porque, por incrível que pareça, isso é um componente importante. Tem muita gente ainda que vota no candidato que está ganhando. Assim, quando você fala, eu nem ligo para as pesquisas, por incrível que pareça, há quem decidem que votar exatamente por causa delas, por causa do tal do sentimento de pertencer, né? Pertencer a uma maioria, ou simplesmente porque gosta da ideia de ganhar, tá? O cara vota para ganhar, sei lá, para zoar os outros, não sei. Eu não sei que tipo de cabeça de lagosta o sujeito tem para fazer uma coisa dessa, mas tem, tá? Tem bastante gente que faz isso ainda, não são poucos não. Portanto, quando os institutos de pesquisa aspas, erram durante o histórico das eleições, eles estão fazendo a parte na campanha e entregando votos para os progressistas. É uma ação, acredite, então, eficiente, e até por isso não tem nenhum sinal de que isso vai mudar no curto médio prazo, tá, gente? Portanto, de novo, isso tem a ver com as pesquisas operacionalmente em si. A outra informação que a gente vê como padrão é retirada das pesquisas por observação, tá? Mas recentemente começou a extrapolar o método de observação gráfico, passando a ser um método de observação real, vendo os agentes políticos se movimentarem. Essas informações olhando para as pesquisas, tá, gente? Deixa eu começar com uma história recente para explicar isso. Aliás, é uma história recente e a mais descarada. Eu acho que é por isso que, inclusive, gerou o gatilho de fazer esse episódio. A direita alemã, representada pela AfD, tem dado um banho de desempenho nas eleições regionais alemãs. É verdade que nos estados orientais, onde o esquerdismo já não era muito bem quisto. Só que a gente não pode esquecer de duas coisas. Os estados, esses que ficavam na antiga Alemanha Oriental, tem dois públicos bem marcantes. Os saudosistas do comunismo e aqueles que não querem ver a esquerda nem pintada, que é a maioria. Para esses, a solução sempre foi o CDU, né? Que era o partido de direita, democrata cristão, que com o passar do tempo passou a ser centro-esquerda ou direita limpinha, digamos assim, né? Uma pseudo-direita globalista.
né? Eu acho que uma pseudo-direita globalista é melhor. E aí, insatisfeitos com essa mudança de política, de postura política, a turma direita, que odeia a esquerda, passou a descarregar os votos na AfD, que é um partido de direita real. Ou, no caso, como a extrema imprensa gosta de dizer, é um partido de extrema direita. E isso é importante, apesar de virar gozação, tudo ser chamado de extrema direita agora, isso é um ponto importante aí, faz parte do negócio como um todo. Só que na última eleição regional, lá em Brandemburgo, a AfD ia ficar muito na frente dos demais partidos. E isso dava um recado importantíssimo, não só para o eleitor como governo alemão, mas também para o governo europeu de maneira geral. E aí entra o nosso título Cuidado com a Direita. O que os políticos do CDU, de teórica direita, fizeram para tentar impedir uma vitória aí com larga margem da AfD lá em Brandemburgo? Eles incentivaram seus próprios eleitores a votar nos socialistas que estavam mais bem colocados e assim deixar a AfD em segundo lugar. É isso mesmo que você está ouvindo. Os democratas cristãos de teórica direita pedindo votos para socialistas. O mesmo aconteceu com alguns políticos do Partido Verde e do FDP. Esse FDP, né, que é o nome sugestivo, e o Partido Verde são os partidos que compõem a coligação nacional que suporta o SDP como líder na Alemanha, tá? É a tal da coligação Sinal de Trânsito. Com isso, de fato, os socialistas conseguiram pegar o primeiro lugar, um primeiro lugar xoxíssimo, com uma vantagem aí de 1,7% sobre a direita real, mas o preço para isso é que nem os verdes, nem o FDP conseguiram um assento sequer no parlamento regional, e isso vai ter influência no futuro nas eleições nacionais, tá? Porque sem vaga no parlamento regional, eles não vão ter representantes nacionais mais para frente. Em resumo, ao perceber que a real direita tinha chance de vitória, a falsa direita se movimentou para criar um movimento para que qualquer outro candidato, desde que não representasse a direita, fosse eleito. Mas isso não seria o tal do Teatro das Tesouras, seu Saindo da Bolha? Não exatamente. No Teatro das Tesouras, duas frentes políticas de caráter semelhante se alternam no poder aí, fingindo uma dicotomia que não existe. Nesse caso específico, existe uma terceira parte, uma terceira lâmina, vamos chamar assim, que é representada pela direita de fato. Nas tesouras tradicionais, você tem uma falsa dicotomia. E é exatamente por isso que nós tiramos fora daqui o exemplo bipartidário americano, tá? Ah, mas se eu sair da bolha... Mas isso é um caso, né? Negativo, meu caro. Vamos então mostrar mais casos aí pela Europa. Amanhã nós vamos ter eleições gerais na Áustria. E elas estão sendo muito esperadas, sobretudo com a esquerda que está de cabelo em pé, tá? Como é que estão as coisas lá? Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, a curva azul, desculpa gente, de áudio vai ser complicado, mas eu vou tentar de alguma forma verbalizar também o que está apresentado no gráfico, tá? A curva azul escuro é a do partido FPO, tá? O Freedom Party, que representa a direita real austríaca, tá? A curva azul claro é a da semidireita, é a direita limpinha globalista, pró-Europa, que baixa a cabeça para as barbaridades aprovadas em Bruxelas, que é o OVP, o Partido do Povo. E a curva vermelha são os socialistas que, como na Alemanha, se apresentam, na verdade, como social-democratas, progressistas, também globalistas, tá? O que acontece? Com as propostas da direita contra a imigração e críticas à União Europeia, que estão em alta, o establishment teve que escolher o partido preferido que tivesse mais chances de vitória, que teria que ser um partido de, aspas, direita, tá? E como sempre, eles vão tentar, no final de tudo, ganhar as eleições para se alinhar aos socialistas no final e fazer um governo de coalizão de maioria direita e esquerda, aspas, tá? Por que isso? Porque você vê que hoje, estando o partido de direita real com mais chance na frente, há que se tentar, de alguma forma, algum tipo de esvaziamento da direita tradicional, trazendo o eleitor da direita real para essa direita fake, tá? Desse jeito eles vão, de alguma forma, conseguir a coligação lá e tentar pelo menos 50% das cadeiras do parlamento na Áustria e tirar a direita real do jogo novamente. Repara então que nesse gráfico também tem as curvas amarela e rosa. Essas curvas amarela e rosa que estão caindo, estão despencando no final, elas estão sendo drenadas, vamos chamar assim, a ponto de serem esvaziadas, tá? E são votos de quem? São votos, aspas, liberais. A esquerda
pseudo-liberal, a bem da verdade, pró-Europa, que estão migrando seus votos para um partido de aspas direita. Viu como não faz sentido nenhum? Você tira voto da esquerda e joga voto na direita. Na verdade, você está simplesmente trabalhando as chances ali para aumentar um pouco os votos do partido que represente o interesse do sistema como um todo, tá? Então, na Áustria, eleição para esse fim de semana, cheque, tá? É exatamente o mesmo princípio. Tira voto de um lado, põe do outro para tentar atrapalhar a direita real. Que tal, então, a França, né? Mais uma vez, um partido de pseudo-direita. Mesma coisa, vou pegar o gráfico aqui. No gráfico que a gente mostra, o Ensemble, que era a coligação do Macron, está sendo drenada, ou seja, está caindo na época, né? Essa é uma eleição que já ocorreu, está caindo por causa do crescimento assustador da direita real de Le Pen. E quem que foi o beneficiário dessa desidratação forçada do Ensemble de Macron? A esquerda. Repara que é o mesmo caso, só que com um sinal trocado. Lá na Áustria, a esquerda esvaziada manda votos para a direita falsa. Nesse caso aqui na França, a direita esvaziada manda votos para a esquerda, tá? Então a esquerda conseguiu com essa jogadinha, no final, ficar com o primeiro lugar nas eleições da Assembleia Francesa. Nesse gráfico ainda, a cor azul clara é um movimento político real. São os votos da direita menos pelega, que é dos republicanos, parte deles pelo menos, migrando para a direita real do Le Pen, tá? E aí sim você está vendo um movimento orgânico. Por outro lado, essas manobras de, digamos assim, sabotagem são um pouco mais complicadas de acontecer quando ocorrem movimentos súbitos dentro do eleitorado. Ou seja, quando surge um partido novo, ou um candidato novo que se destaque por alguma razão específica, ou em um determinado momento que surpreenda os participantes do jogo costumeiro, mas de última hora, tá? Aconteceu, pum, e aí não dá tempo de reagir. Isso aconteceu, de certa maneira, nas últimas eleições do Reino Unido, com a entrada do Nigel Farage na disputa. Nesse caso, então, teve pouco tempo disponível para uma reação institucional coordenada para sabotar. E os resultados podem acabar surpreendendo de verdade. Repara que é uma situação muito diferente se a gente comparar com a teórica surpresa da vitória do Trump. Nós não estamos falando desse mesmo tipo de surpresa, tá? Naquela eleição americana, o caminho foi contínuo, o Trump estava em campanha, não teve chegada de última hora, não teve surpresa nenhuma. Então, nós estamos falando de manipulação de pesquisa no duro, porque não tem novidade nenhuma que aconteça durante o trajeto, tá? A tal da surpresa dos analistas de dados eleitorais ou da mídia é papo furado. Nesse caso aqui, no caso do Reino Unido, o Rishi Sunak, que era o ex-primeiro-ministro, chamou as eleições antecipadas lá em maio para ocorrer em 4 de julho, apertado. Então, logo as eleições foram convocadas, o Reform UK, que já seria um partido alternativo, teve seu primeiro impulso. E na sequência teve um segundo impulso quando o Nigel Farage, aí sim o fato novo, ele se colocou na disputa. Nesse caso, o período rápido, caótico, com os trabalhistas na frente sempre, tá? E virtualmente com a certeza de vitória nas eleições, não justificavam qualquer movimento de reação à campanha do Reform UK. Eles vão ganhar mesmo, então não precisa fazer grandes elucubrações. Mas você vê o Reform UK crescendo, tá? Então teve uma espichadinha ali, foi uma surpresa, mas não ia acontecer nada demais, deixa tocar. Agora olha esse caso da Holanda aqui, a mesma coisa. O VVD, ou seja, a direita limpinha globalista, disputava a ponta com o novo partido, vamos chamar aí do Partido dos Fazendeiros, tá? E com os socialistas em terceiro lugar. Só que um movimento político causou a queda dos fazendeiros. E os votos foram capturados pelo PVV do Wilders. O PVV do Wilders é a extrema-direita, tá? Só que ele ganhou esses votos de sopetão, sem tempo de maiores reações da dupla de partidos globalistas de esquerda e direita, lá em cima, né? Como resultado, eles ganharam as eleições até com alguma folga. Portanto, o que a gente fala aqui é que existe, como sempre, pseudo-direitas e direitas. O maior sinal de um candidato ou partido ser de pseudo-direita é a eventual boa vontade da imprensa com relação a ele. Pega o caso, por exemplo, da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Ela faz parte do bloco de partidos europeus chamado EPP,
que teoricamente seria de centro-direita, mas tem uma enorme simpatia da imprensa em geral. O EPP é a direita possível, como eles falam, que não peita as diretrizes estabelecidas pelos grandes dirigentes protofascistas, né, que desejam, entre outras coisas, a cessação de liberdade de expressão, regulamentação do consumo do cidadão tradicional, toda forma de regulação sobre a sociedade. Portanto, uma pseudo-direita, visto que é intervencionista e antidemocrática. E eles seriam, nos Estados Unidos, os equivalentes aos rhinos, vamos chamar assim. Nós aqui estamos perto das nossas eleições municipais e o que não falta no Brasil é a tal da pseudo-direita. Há que se ficar de olho em quem se vota, gente, tanto para prefeito como para vereador. E aí uma boa dica, eu acho sinceramente, vou dizer que eu acho que é a linha que o Nicolas Ferreira falou. Não vote 55 ou nos candidatos apoiados por eles. É um bom recado de que nós, por aqui também, estamos de saco cheio dessa direita possível, que encanta os ouvidos dos eleitores na hora da campanha, mas no final, chegando nas suas câmaras municipais, vão ser mais do mesmo, jogando nossas necessidades na lata do lixo em favor de algum esquemão político partidário. Da minha parte, e eu posso dizer que da parte do Mr. Way também, nós estamos fora. Cansamos, encheu o saco demais de dar poder para sem vergonha, tá? Agora a decisão tem que ser bem simples e direta. Ou está com a gente, ou não está com a gente. Não tem mais meio termo. E é isso aí, pessoal. Vou pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix, em que vocês podem contribuir com 2, 5, 10 reais, pingado no E-Seco. Isso para ajudar a fechar nossas contas esse mês, ou dar uma passada lá na loja do Saindo da Bolha e conhecer nosso último e-book, ONGs, conheça seus novos donos. Com ele você vai poder medir financeiramente, inclusive, o poder dessas organizações que estão literalmente destruindo a nossa sociedade da forma que a gente conhecia, tá bom? É isso aí, pessoal. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da Bolha.